Sabe quando a gente pensa em atletismo na escola? Logo vem à cabeça aquela imagem de competição, de busca por recordes, né? Mas e se o verdadeiro poder disso tudo não for criar campeões? E se for algo muito maior, como construir cérebros e corpos mais fortes? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Vamos ver como aqueles gestos super básicos do ser humano, correr, saltar e lançar, são na verdade ferramentas essenciais para o desenvolvimento infantil. Vamos começar com uma pergunta que dá o que pensar. O atletismo, com esses movimentos tão fundamentais, é basicamente o esporte mais antigo da humanidade. Mas e se essa prática lá dos nossos ancestrais for justamente a resposta que a gente precisa para um problema muito, mas muito moderno? Um desafio que hoje afeta a saúde de crianças e adolescentes no mundo inteiro. E o desafio é esse aqui, o sedentarismo. A coisa é séria. A própria Organização Mundial da Saúde já deu alerta de que crianças e adolescentes estão se movendo cada vez menos. E o perigo é que os hábitos que formamos na infância costumam ficar com a gente pela vida toda. Por isso que a atividade física na escola deixa de ser só importante, ela se torna absolutamente crucial. Para entender a solução, a gente precisa de um conceito-chave, o de esporte base. Na escola, o atletismo não está lá para descobrir o próximo campeão olímpico, sabe? O objetivo é outro. A meta é construir um repertório motor bem diverso. É como se fosse a fundação de uma casa, uma base bem sólida de habilidades que vai servir de alicerce para todos os outros esportes e, claro, para uma vida mais saudável. E isso já nos leva direto para o nosso primeiro ponto, que é fundamental. Os benefícios de ter o atletismo na escola vão, muito além de só melhorar o condicionamento físico. A gente está falando de um desenvolvimento completo. A beleza do atletismo escolar é ver como tudo se conecta. Os ganhos motores são claros, claro, mas os benefícios vão além. Pensa na parte cognitiva. Cada salto, cada arremesso é quase um exercício de física na prática, né? A criança está ali intuitivamente, calculando força e trajetória. E tem mais, a parte socioemocional. Ali, no dia a dia, se aprende a lidar com o erro e a celebrar o progresso dos colegas. No fim das contas, é uma formação completa para a vida. Tá, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia da aula? Bom, nossa análise vai se dividir nos 3 pilares do atletismo: a corrida, os saltos e os arremessos. Vamos dar uma olhada em como cada um deles é ensinado de um jeito que realmente constrói essa base sólida e saudável que a gente está falando. Mas antes de mergulhar nas atividades em si, a gente precisa entender a filosofia por trás de tudo. O atletismo escolar tem princípios que o tornam uma coisa completamente diferente do esporte de alto rendimento que a gente vê por aí. Essa filosofia se apoia em 4 pilares. Primeiro, a progressividade. Tudo começa bem simples e vai ficando mais complexo aos pouquinhos. Segundo, a inclusão. O foco não é em quem é o melhor, mas sim no progresso de cada um. Terceiro, o lúdico. O aprendizado acontece brincando, com jogos e desafios. E por último, mas talvez o mais importante de todos, a segurança. Ela vem sempre, sempre em primeiro lugar. Beleza! Vamos então para o nosso primeiro pilar para ver como isso se aplica na prática. E a gente começa com o movimento mais natural do ser humano, a corrida. E olha, essa comparação mostra a diferença de um jeito perfeito. De um lado, o foco em recordes, em especialização desde cedo. Do outro, o foco é na alegria de se movimentar, na versatilidade e principalmente na participação de todo mundo. A meta não é ficar com o cronômetro na mão, mas fazer com que a corrida seja associada a algo divertido e energizante. E essa imagem captura a essência disso tudo. Em vez daquela cena de todo mundo correndo em fila, um atrás do outro, o que a gente vê é um ambiente de exploração. São circuitos coloridos, bambolês no chão, desafios que transformam o que seria só um exercício em uma verdadeira aventura. Então, na prática, como se ensina a correr? Bom, para desenvolver a velocidade, em vez de treinos de 100 metros rasos, se usa o quê? Brincadeiras de pega-pega, piques curtos. E a resistência? Ela não vem de ficar dando voltas monótonas na quadra, mas de jogos que deixam todo mundo se mexendo o tempo todo, quase sem perceber. Certo. Agora vamos pular, literalmente, para o segundo pilar, os saltos. Aqui, a grande ideia é explorar como nosso corpo consegue se mover no espaço, de forma tridimensional. E, de novo, a palavra-chave é progressão. Ninguém chega no primeiro dia e já vai tentar bater recorde. O primeiro passo de todos é bem básico, aprender a aterrissar com segurança. Só depois disso é que se introduz uma corridinha antes do salto.
A parte técnica, o refinamento do movimento, isso vem bem depois, quando a confiança e a segurança já estão estabelecidas. E a segurança é inegociável. Pega o salto em altura, por exemplo. Em vez daquela barra rígida que se usa na escola, um elástico. Uma mudança simples, mas que faz toda a diferença. Porque ela tira o medo de se machucar e permite que o foco seja na técnica e na superação pessoal, não no obstáculo em si. Ok, vamos agora para o nosso último pilar. E esse aqui exige um cuidado redobrado, viu? São os arremessos e os lançamentos, onde força e precisão precisam andar de mãos dadas. Primeiro, só uma distinção rápida. No atletismo, arremessar é mais um movimento de empurrar, tipo no arremesso de peso. Já lançar é um movimento de alavanca, como no dardo. Mas na escola o que importa mesmo não é a técnica oficial, perfeitinha, e sim entender os princípios básicos desses movimentos. E é aqui que a segurança se torna nossa absolutamente crucial. Essas regras não são sugestões, não. Elas são obrigatórias. Organizar o espaço direitinho, garantir que não tem ninguém onde o objeto vai cair e ter o professor sempre de olho, tudo isso é essencial para a atividade ser produtiva e, claro, super segura para todo mundo. E como é que se garante essa segurança toda? Simples, com adaptação. Aquelas esferas de metal pesadíssimas e dardos pontiagudos não têm lugar na escola. No lugar deles entra a criatividade. Bolas macias, dardos de espuma, até materiais reciclados como garrafas PET com areia. O foco é no gesto, não no peso do objeto. Bom, depois de passarmos pela corrida, pelos saltos e pelos arremessos, a gente chega na conclusão. Qual é o objetivo final de tudo isso? A verdadeira linha de chegada não é uma fita no final de uma corrida. Essa citação da fonte original resume tudo de forma perfeita. O atletismo escolar, quando bem aplicado, não está focado em medalhas, mas em valores. Está formando pessoas mais resilientes, mais confiantes e mais preparadas para os desafios da vida. Resumindo, então, o grande prêmio é plantar uma sementinha de um estilo de vida ativo. É sobre criar uma relação positiva com o movimento para que a atividade física seja sempre vista como uma fonte de alegria e bem-estar, e nunca, jamais, como uma obrigação. E a gente termina com uma reflexão. Talvez esteja na hora de repensar o que esperamos da educação física. E se, em vez de ser uma peneira para talentos, ela fosse um convite universal? Um espaço onde cada criança, independentemente da sua habilidade, descobrisse o prazer e o poder de simplesmente se movimentar.